Olá, estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. O programa de hoje, não consegui entrar ainda no meu Watch Party, mas eu vou conseguir daqui a pouco, no meio do programa eu faço, para vocês acompanharem pelo meu Facebook também. O programa de hoje tem paisagismo ecológico, você sabe o que é? Tony Bax vai contar para vocês. Ele é autor deste livro aqui, maravilhoso, vou mostrar para a câmera. Primeiro vou apresentar o livro, depois a pessoa, que tal? Bom, né? Porque esse livro é muito interessante, o trabalho dele é incrível. Eu brinco com ele que ele vai ter que se apresentar porque ele é agrônomo, é paisagista, mas tem um currículo vasto de especialização e dá aulas, e, enfim. Tamara Rodrigues, arquiteta, bom, o Tony é paisagista, então é agrônomo, está sentadinho ali de camisa de xadrez. Tamara Rodrigues é arquiteta, vai falar com a gente sobre revestimentos, sobre o uso de revestimentos nos seus projetos de interiores, que tem tudo a ver, ou alguma coisa a ver, com o assunto, ou com o trabalho, né, da Renata Rubin, designer. Ela trabalha bastante com design de superfície, né, tem produtos de revestimento, tem pisos, mas o assunto com ela hoje vai ser tapetes, né, Renata? Sim, claro. A Renata lançou agora na Bimad, junto com a Tapetá, o tapete samba, umas linhas assim, toda sinuosa e tal. E aí a gente teve ideia de mostrar o desenrolar da vida da Renata desde a infância, no sentido de que ela, aos 4 anos, já desenhava tapetes, que tal? Menina precoce, né? E um deles, depois a gente vai mostrar no bloco seguinte, foi produzido pela Jasmine Tapetes, e foi lançado o Jujuba, que eu amo de paixão. Então, o programa de hoje está super variado, maravilhoso, e a gente espera a tua companhia. Eu queria lembrar que a gente está com o tablet aqui, se quiserem falar com a gente por WhatsApp, fazer perguntas, comentários, mandar um oi, enfim, o número está na tela, vocês podem fazer contato com a gente e podem assistir também o programa, além dos canais 24 e 524 da NET, pelo Facebook ao vivo e também pelo YouTube, certo? A gente vai, então, a um rápido intervalo e volta, porque o assunto hoje vai render, os assuntos vão render muito. Até já, 2 minutinhos, estou de volta. Pois é, a gente vai começar o programa de hoje com a parte do design, do arquitetura e design, com Renata Rubin, a mestra em design de superfície no Brasil. Renata, seja bem-vinda de novo. Muito obrigada. Dessa vez nós não nos encontramos, nós duas, na Abimad, na feira, né? Encontrei a tua obra, mas a gente não conseguiu se encontrar. A gente sempre se encontra, tira foto, posta, faz um auê, né? Junto com a obra dela. Esse ano não deu certo, eu estava enlouquecida pela feira. Quando eu cheguei no estande da Tapetá, Renata não estava mais. E ela também foi rapidinho, né, Renata? Sim, eu tinha vários compromissos. A Renata vai a São Paulo e faz 500 coisas, tem uma energia louca essa mulher. Muito bem. Vamos começar contando a tua história com os tapetes, que eu amo de paixão. A gente, na Mostra Casa e Companhia 2013... Acho que foi em 2013. A gente fez uma área de design. Eu fiz a curadoria, o tema era design como protagonista. E na área de design de superfície, obviamente, a Renata Rubin era a homenageada. Os holofotes estavam no trabalho dela. Lá nós mostramos os desenhos da criança Renata Rubin, aos 4 anos de idade, desenhando tapetes com franjinhas e estampas coloridas. Que tal? Não é? Estava escrito, né, Renata? Estava escrito, mas eu não sabia, eu só fiquei sabendo já adulta, né? Eu descobri por acaso uma pasta com os desenhos que tinham sido guardados, né? E eu já fazia tapetes, então, há uns 20 anos, quando eu descobri essa pasta. E a mãe dela, a dona Eva Zoffer, não lembrava disso? Não, tinha memória de tu fazendo desenho de tapete? Não, ela guardou, meus pais guardaram, e aí numa mudança de apartamento, ela descobriu aquilo e me ligou e disse, olha o que eu achei. Ah, sim, foi assim. E aí eu disse, mas que engraçado, fiz toda a minha carreira em cima de tapete e não sabia disso, né? Coisa, ai, eu adoro essas histórias, porque realmente tem coisas que a gente tem interesse na infância e depois acaba marcando a tua vida, né? Não, mas esse interesse era muito forte. Quer dizer, em estampas e tecidos e tapetes e calçadas, né? Era muito, muito forte. Muito forte. Mas a gente tem fotos desses desenhos da menina Renata Rubin, quando estiver no ponto, olha só. Olha o que é isto. Não é o amor
Tem franjinhas, Tem Renata. franjinha, porque naquela época os tapetes tinham franjinhas. Tinha franjinha, mas hoje em dia alguns também têm. Mas naquela época todos tinham. Hoje né? tu vê esses tapetes... Não, né? Hoje tem formatos. Tu já antevia formatos orgânicos, olha ali. Tapete eu diferente. Eu não sei se eu antevia, eu acho que eu tinha... Miró, né? Ou tinha algum em casa? 4 anos, Eu já tinha, lembrou Miró. eu tinha era uma liberdade muito grande no desenho, nas cores. Nas cores eu nunca perdi, mas no desenho eu perdi depois no primeiro grau, porque os professores tiraram completamente. Aí tem o bonito e feio, certo e errado. Faz assim, desenha isso, desenha aquilo. Né? Mariana Prestes passou grande parte da vida traumatizada. É muito triste isso. Isso eu faço esse desbloqueio hoje nos cursos que eu dou, né? Porque as pessoas, muitas passaram por isso, né? Que coisa mais triste. É muito triste, sim. Porque eu me lembro que eu era adolescente e dizia, eu não sei desenhar. E não tenho ideias para desenhar. Imagina. Né? Olha só. Que lindo, né? E a professora perguntava, o que é isso? E aí a criança respondia, né? Então eu dizia que era um tapete. E a reação da professora tu não lembra? Não, não lembro de nada disso. Olha que lindo. E as formas, né? E a mistura de linhas retas com curvas. O que algumas pessoas já me comentaram é como é que eu fazia a cor ficar dentro da forma que eu mesma fazia, né? Sim, com essa idade, eu não né? saía... Com essa idade é muito precoce. Eu também me impressiono. Ai, agora e esse é o Jujuba. O Jujuba, Ai, gente, que amor. Não é lindo, Tamara? Esse Jujuba tem 2 por 3 metros. Ele é grande. Um tapete enorme. É maravilhoso. Ele é grandão. Maravilhoso. Ele foi produzido em preto, né, Renata? Em preto, Tem fotos dele produzido? Era aquela lá. Dá para voltar para a foto anterior, por favor? Essa aí. Ali à esquerda é o desenho em criança, depois uma transcrição, sei lá, uma releitura, e depois o tapete mesmo. Tapete em pessoa, aquele preto é o tapete. Em pessoa, E ele é torto, assim, aquela linha lá de propósito. Sim, ele tem os riscos também, né? Tem, não aparece quase. Não aparece muito bem na foto. Ele ao vivo ele é mais bonito que na foto. Ele ficou muito interessante. Bom, enfim. Vamos e depois eu tenho esses aí que foram os primeiros tapetes que eu fiz em adulta, sem saber da minha história toda de tapetes. Isso aí foi feito em teares manuais, em lã que eu mesma tingia, lá em Gramado. E esses foram para uma exposição em Washington. Isso, eu não tinha a menor ideia que eu tinha desenhado tapetes em criança. Que loucura isso, né? Essa foto é do Leonide Strelhaev. Sim, muito legal. E esse tapete foi exposto em Nova York em 92. Eu desenhei ele em 91, ninguém fazia tapetes com formatos diferentes, eu fiz esse tapete aí. E hoje é completamente razoável se olhar isso, mas na época as pessoas ficaram um pouco chocadas. De forma estranha. Eles olham às vezes de forma estranha pra gente. Já tinha cabelo colorido na época? Sempre. Então, essa aí, esse cabelo, louca, tapete. Né? Naquela época, né? Até hoje, assim, o lugar interior e tudo, as pessoas têm preconceito com o visual, com combinação de cores. Não, mas eu acho que hoje é menos, né? As pessoas não estranham mais. Mas tem, assim. Na própria Bimad, um dia eu estava com um modelito meio louco e tudo. Eu entrei no stand, as pessoas começaram a olhar de baixo para cima. A Mariana, minha filha, falou: mãe, olha só. O problema é delas, não é meu. Né? Muito bem. Temos mais fotos, vamos continuar mostrando? Temos. Agora estamos na atualidade, né? Isso, esses são tapetes artesanais. Da Espaço do Piso, né, Renata? Ele da Espaço do Piso, dos meus queridos amigos Fernanda, Lucas e Thaisa. Eles são vendidos em qualquer tamanho e a ideia foi fazer módulos de 50 por 50 para a pessoa poder crescer à vontade, né? Sim, mas aí a gente também já abriu e pode misturar cores, né? E tudo, Isso. É muito interessante as tonalidades, né, Tamara? E eles são de algodão e o toque deles é francamente maravilhoso. Eu adoro pisar descalça nesses tapetes. Eu fico... Olha só. Aí tá aí um deles em grande. Uma proposta. Renata. Essa foto é do André
Cavalheiro? Não, não, o marido da Fernanda, o André. Desculpa, me deu um branco agora, daqui a pouco vem. Olha só, e onde foi montado aquele ambiente? Aquilo foi tudo em estúdio que ele fez. Ele montou. Muito Porque legal. ele é fotógrafo. Sim, né, sim, ele é uma o Bastian, André o Bastian. André Bastian, gente, que horror. Ai, que André bom. Bastian, um beijo pra ti. Desculpa, as pessoas André. estão aqui meio Desculpa, cenis. André. Não é apresentadora, inclusive. Olha que bacana, Tamara. E um tapete que é uma obra de arte, né? Sim, e tu pode escolher um modelo, outro, Sim, não ou precisa compor, misturar mas não tudo, precisa enfim. misturar. E as composições anteriores estavam com a cor do ano, né? Que é o coral, né? Que agora tá super em Exatamente. alta. Exatamente. Contraste com aquele azul. que cor é essas uma coisas das são meio acaso, né? Porque a Renata sempre desbrava as É, cores é, sem, é. né? Eu não sigo, sem seguir nada. Mas Aham. é interessante isso, né? As coisas vêm juntas, As coisas né? vêm, Porque é uma paleta de cores grande, né, Renata? Então, realmente, a possibilidade... Daí eu fiz os neutros, porque muita Ai, mas gente tá queria lindo os esse neutro. neutros, são muito bons mesmo. São lindos, né? Eu gosto deles Porque- porque eles realmente são simpáticos. Simpáticos é ótimo. É. Porque é um neutro que tem textura interessante, né? Eu acho que sim. Muito interessante. E E as esse fotos é um são deles todas em do grande, André. André Bastian. Que lindo esse. Uma coisa meio Brasília, assim, meio, né, moderno. Esse é bem anos Estilo 50, moderno, modernista. Modernista, assim. exatamente. Acompanhando, olha, aí a pessoa jogada com suas criações. Jogada é bom. Aham. Muito bom, muito bom. Agora tinha que mostrar aí seus tapetes nas feiras nacionais, as pessoas iam enlouquecer. Né? Não é? É. Porque ninguém faz Tu isso. tem razão. Ninguém faz isso, te liga. Te liga, me ligo. É muito interessante. Tá, e esse é o Chegamos samba. ao samba, que estava em São Paulo, na Bimad, agora recentemente. E claro que tem alternativas de cores, né? Eu acho assim importante dizer por que um é geométrico e o outro é tão orgânico, né? Obviamente o designer ele precisa cumprir as regras da indústria, né? Então assim, se eu trabalho num tear manual como aqueles que a gente estava mostrando agora, eu não tenho condições de fazer formas tão orgânicas, né? E esse aqui não é tear, é diferente. Então aí eu posso me expressar de outra maneira, né? Olha o tamanho do tapete. Ai, que lindo. Esse aqui tu fizeste à mão primeiro, o desenho? Como é que tu fizeste? A produção? Não, eu sempre concebo à mão, depois vou para o computador e aí mando o arquivo, né? Sim. Para a indústria. E aí vai brincando. Como brincando? A paleta de cores, né? Tu vai criando. Não, isso já na hora porque isso de nasce fazer o desenho. a primeira, digamos assim, com a peça. E aí tu já faz as Sim, aí alternativas. Aí eu escolho as cartelas de cores, Sim. Daquele jeito que tu ensina para os alunos? Ou tu tem uma técnica só para Renata Rubim, assim? Não, então, assim, tem uma experiência muito grande, né? Aquela técnica que eu ensino para os alunos é para dar a eles uma ferramenta se eles não tiverem ideias, né? Entendi. E caso eu não tiver alguma ideia, não tiver inspirada, eu uso aquilo. Tu até mas busca. normalmente, para mim, quando sai o desenho, já vem junto mais ou menos a ideia das cores. Mais ou menos, né? Na hora, depois eu afino. Vai ajustando. Certo. Porque essa coisa que a gente está falando, aquilo ou o jeito, a Renata tem uma técnica que ensina, por exemplo, a partir de uma imagem, né? Sei lá, um pôr do sol, e aí tem aquelas gradações todas que a natureza propõe e a pessoa pode fazer um trabalho com uma paleta de cores a partir dali. Por isso que ela disse que quando a pessoa não tem muita ideia, a pessoa pode recorrer a esses artifícios e fazer aula com a Renata Rubim. Sim, mas hoje na nossa página do Face, do escritório, a gente até postou um exemplo desses. Tem um grupo que fotografa pássaros aqui no Sul e eu faço parte do grupo só no Face, né? Eu não fotografo. E aí eu escolhi uma foto de um dessas pessoas, citei o nome dele e aí a gente decompôs a cartela do lado e fica bem bonito, as pessoas adoram.
Então conta para as pessoas como é que vão Renata Rubin Design e Cores. Como faz? Não, Renata Rubin Design e Cores tá? no Face. Porque para ela tudo é óbvio, mas não é bem assim para as pessoas, Renata. Tem que desenhar para a gente, literalmente, para o telespectador saber onde buscar e se inspirar. E se quiser ver mais de Renata, a gente traz o dia ela aqui também, porque ela tem também pisos cimentícios, revestimentos de parede com de a Solarium, madeira, de papel. Com a Solarium, com a Oca Brasil. Com a Oca Brasil, com a... A Oca Brasil é do grupo da Tideli, da minha isso. E que mais que tu tens? E tem os papéis de parede com SM Concept. Com a SM Concept, exatamente. Tem um shopping de coisas, que mais? Não, eu não sou um shopping, eu sou um mini shopping. Tenho também os revestimentos com aversado em bento. Certo. Tá tudo no meu site. site. Tá tudo no site, na página dela, do Facebook, tudo isso. Mas é interessante, agora fugindo um pouco do tapete, ou conectando com os tapetes, o teu traço, a tua identidade está em todas essas manifestações, né? Como é que a gente pode dizer, para quem não conhece todo o teu trabalho, o meu trabalho, sei lá, ele é orgânico, ele é contemporâneo. Eu não acho que eu tenho uma identidade assim como algumas pessoas têm bem definida, né? O meu trabalho, ele é muito contemporâneo, acho eu, e eu acho que ele sempre se adapta ao material e ao cliente, ao produto, né? Eu não saberia, eu própria não sei definir. Olha só. Mas não precisa definir, né? Não, acho que não. É só curtir. Eu acho tão incrível o tapete, ou uma obra de arte, alguma peça com paleta de cor, que dali possa sair a proposta, ou a ideia, a inspiração para todo o ambiente, né, Tamara? Porque pode acontecer isso. Já aconteceu contigo, de partir de uma obra de arte, de um tapete, de uma criação, todo um projeto, toda a paleta de cores, pelo menos? Com certeza, às vezes a gente tem uma peça especial e a gente começa a trabalhar a partir dali, né? E isso vai norteando o projeto, então a gente sempre pergunta até para o cliente, tu tem alguma obra que tu gostaria de usar, alguma coisa muito significativa, né? Porque não adianta no final o cliente aparecer com aquilo, né? Então a gente valoriza desde o início as obras de arte, né? E toma partido disso para o conceito, para a criação toda. E o resultado também no paisagismo, tu cria uma imagem, né? Que é uma estampa, é uma criação também, né? No meu caso é uma mistura da minha criação com a criação da própria natureza. Exatamente. Né? Ela é a mestre, né? Então a gente vai... Ela manda e tu vai indo. também fazendo uma forração na paisagem, né? Um tapete na paisagem. Né? Mas está degradado. Não é? Sim, claro. Tem tudo a ver. Muito bem, a gente vai a um breve intervalo comercial e a gente volta para conversar com a Tamara Rodrigues sobre revestimentos e os três continuam aqui batendo uma bola com a gente, que está muito gostoso. Até já. Acompanha a gente aí no Facebook, no YouTube, aqui pela TV. A gente vai adorar a tua companhia. Até já. Eu queria dizer que eu fico muito feliz nesse momento que a gente está vivendo tantos problemas desde o final do ano no Brasil e tudo. Ontem tivemos a morte de uma pessoa super importante na área da comunicação. Então, todo dia a gente tem uma coisa que a gente lamenta, mas aqui a gente também tem momentos, né? Tem uma janela para mostrar coisas bonitas, né? Ontem a Graça Craide, que tem um trabalho lindo, fez até me trouxe de presente um retrato meu, falando sobre feminicídio e tudo. Este é um programa que fala também de coisas sérias, né, conectadas com o mundo, com o seu momento, mas também fala de coisas que fazem parte da nossa vida. Eu ouvia uma entrevista do Alain de Botton ontem e ele dizia que a felicidade fazem parte dela várias coisas, inclusive a arquitetura, né, e obviamente o design e tudo isso. Então a gente tem que, né, a vida é feita de tudo isso, de coisas amargas, de coisas doces, né? E a gente está compartilhando com vocês as coisas com muito critério, né? A gente falou ontem também da questão de materiais inflamáveis, não inflamáveis, em função de incêndio, né? Que das tragédias no Rio de Janeiro, que foram duas, que é uma coisa maluca. Teve um outro centro de treinamento de futebol em Bangu, que também incendiou ontem, uma coisa absurda, né?
mas a gente agora vai falar sobre revestimentos com a Tamara Rodrigues, arquiteta, como eu anunciei no início do programa. Tamara, eu queria começar perguntando essa questão dos materiais do revestimento. Se a Renata quiser falar alguma coisa também, porque o mercado hoje oferece uma gama incrível de revestimentos cimentícios, alguns com aparência de material natural, alguns são a partir de elementos naturais, então tem uma variação enorme. Esses materiais todos, sabe se eles são adequados, não propagam chamas, tem essa característica no material ou as indústrias não indicam essa propriedade? Olha, a maioria dos revestimentos que eu trabalho acabam assim, porque agora a gente entrou na era dos 3Ds, né? Então, assim, a maioria dos 3Ds, eles são feitos de materiais cimentícios, né? Então, eles não propagam fogo, né? E com certeza todos são estudados, estão dentro das normas, né? Tem um respaldo aí de grandes empresas, né? Por trás da produção e tudo mais, né? Então, claro, aí existem alguns revestimentos que já são com madeira. Então, tudo tem níveis, né? Claro, claro. É isso aí, né, Renata? Sim. A tecnologia hoje já prevê essas questões todas, né? Já contempla. Sim, mas como a Tamara falou, os cimentícios estão fora disso, né? Porque eles já, pelo próprio material. Pelo material mesmo, né? Sim. E entre os revestimentos que tu usa nos teus projetos, tem algum material predominante ou tu usa de tudo um pouco, assim, gosta de brincar, de variar? Eu trouxe, assim, exemplos variados, tá? Mas eu acho que, assim, ainda predominam os cimentícios, tá? Porque eu acho, assim, um revestimento cimentício, em 3D principalmente, que tu coloca uma iluminação em cima e valoriza muito. Tem a coisa da luz e sombra, a né? luz e sombra, muda completamente, né? O revestimento, tu vê ele sem nada de iluminação e com uma luz focada, né? Sim. Então eu gosto muito de valorizar essa parte. Vamos mostrar imagens dos trabalhos da Tamara Rodrigues para a gente ver. Olha só. Pode descrever que revestimento é esse lá na área da TV? Uma pedra? Aqui no caso a gente está com uma pedra natural, né? Que é o mármore Calacata Michelangelo. Bonito. Tá? Que também está super em alta, né? Revestimentos com pedras naturais. E aí, em contraste, eu trabalhei com um ripado, que é em MDF cinza. Então, eu particularmente gosto muito de misturar texturas, assim como na moda, né? Sim. Isso veio, eu gosto de trazer também para decoração. E aquele contorno que tem em dourado ali, é uma reentrância com uma pintura dentro? Como é que é? Não, ali é um negativo na própria pedra, né? E a gente colocou uma fita de LED. Ah, é a LED. É luz, né? É luz. É luz. Que lindo. Incrível, né? O diodo emissor de luz, o LED, né? Ele veio para abrir uma gama de possibilidades, assim, é iluminação, mas também é um detalhamento, é quase uma escultura de luz, né? É um efeito. Como ele é muito pequenininho, dá para fazer muita coisa, né? Dá para criar bastante coisa. Bastante coisa. E aí, tu fizeste esse contraste do quente e do frio, que ficou super interessante, do liso e do não liso, né, Renata? Tem texturas, Sim, assim, ela criou texturas, ficou bem interessante. Muito bom. E tem um tapete, né, ali, um detalhamento geométrico interessante, um puff com um tom. Que linda a cor do puff, gostei. Adoro arquitetos que colocam cores nos projetos, fico fascinada. Pontualmente a gente vai colocando. Sim, sim. Muito bem, podemos passar para a próxima imagem. Agora aqui a gente tem um revestimento que ele imita um concreto, né? As peças de concreto em formatos diferentes. No caso ali a gente montou esse painel da TV, fez todo o revestimento. Depois acabamos utilizando o mesmo revestimento para criar a mesinha de centro, onde a gente criou essa estrutura e aplicou o revestimento encaixado, né? E depois ainda na próxima foto... Vocês criaram o design da mesa para esse projeto, com especificações, dimensões e tudo. Isso é comum no teu trabalho, fazer peça de design para compor os ambientes? Sim, em seguida a gente acaba criando alguma coisa mais específica, assim, que entra no projeto, né, que a gente sente necessidade. E tem alguém no escritório que estudou design, se dedica ao design, uma pessoa que faça mais essa área, ou todos acabam trabalhando dessa maneira? Não, todos... Porque isso vem da marcenaria, né? O detalhamento da marcenaria já sai. A gente entra nesse meio, né? E gosta e vai sendo autodidata e
e vai aprendendo. E aquela pedra ao fundo, lá embaixo, tem uma pedra, né? Tem, uma que eu gosto bastante, que é o Nero Máquina. É, muito bonita. E ali em cima, aquelas placas são de cimento, né? Que mostra a forma, né? Sim, os botões da forma. Os botões da forma, fica tão interessante. Lindo. E assim, os meios tons. Podemos mudar, ótimo. E aí, que eu estava comentando, que a gente resolveu fazer uma brincadeira, assim, no final, que sobraram algumas peças, e aí a gente colocou na parede, chamou uma artista plástica, a Melina Tofanello, e ela fez essa pintura por cima. Como esse apartamento, um apartamento bem jovem, de um rapaz solteiro, então ele queria, assim, um ar bem despojado, e a gente uniu as duas coisas. Certo. Isso foi feito diretamente ali ou tem uma tela no meio? Foi feito diretamente ali sobre as peças. Primeiro a gente colocou as peças na parede, as peças de concreto, as mesmas que estão utilizadas naquele painel da TV ali. E depois ela fez no próprio local mesmo, então escorreu um pouco sobre a parede. Sim, né? sim. Tem a parte o revestimento da parte da parede. Isso. Olha só. Eu adoro ser surpreendida por uma coisa que eu nunca vi antes. Adorei essa ideia. E lá ao fundo a gente não comentou, mas tem uma área com um tom meio azulado, isso? É a cozinha? Tem dois móveis nesse ambiente que eles são em laca azul, um azul mais profundo, assim, que ficou bem legal. Com a base toda mais neutra, né? E a gente gosta de colocar assim alguns pontos. Jogou um pouco de azul, certo. A gente pode mudar então para a próxima agora. E aí são revestimentos e ripados e... aí foi uma brincadeira que a gente fez com um revestimento 3D, que já vi ele aplicado assim em painéis inteiros, né? E aí no caso, como a gente queria dar uma graça para essa escada, que é de uma clínica... Aí eu ia te perguntar, é um projeto de uma empresa, de uma clínica? Isso, é uma clínica em Novo Hamburgo, que aí a gente queria trazer uma graça para essa escada, né? Que era o acesso. Tu moras lá, Tamara? Sim, eu moro aqui, mas o escritório em Novo Hamburgo. Olha que interessante. Daí a gente fica no vai e vem. Fica na ponte, na ponte. BR-116. Exato. E aí a gente aplicou ele diferente, fez esses painéis onde a gente colocou iluminação para valorizar, né? Mas em vez de fazer aquele paredão inteiro, a gente foi pontuando, né? Sim, que tu dá uma privacidade, mas também, né? E o ripado do outro lado para fazer a proteção. Passa luz e tudo. Fica leve, né? Até pela cor tão clara. E agora começamos a encontrar mais... Esse é um de madeira? Esse é um de madeira, com madeira natural. E está numa mostra? Isso é um apartamento que já tem alguns bons anos. Enorme. Sim. Qual é a metragem? Acho que ele deve ter uns 160. E esse ambiente é bastante grande, né? Eu até fiquei olhando para se não era um espelho. Que a parte de baixo tem um espelho, então já deu uma ampliada, né? Mas em cima é uma parede em sequência mesmo, é isso? Isso aí. E as obras, tu lembra de quem são? São do Julia Galache. Ah, certo. E esse revestimento, a proposta de aplicação dele já é assim, ele já vem assim? Ele vem em placas, 30 por 30, mais ou menos, e aí ele é colado, eu acho que é. Sim. E ele tem outros formatos mais geométricos também, que foram saindo, outras linhas que foram saindo depois desse daí. Certo. E vários tons também. Ah, sim. Aí mesmo tem 2 ou 3 tons. Isso é o tom da madeira ou é uma pintura, um acabamento? É o tom da madeira tratada. Tratada, né? Certo. Podemos mudar a imagem. E agora a gente está vendo... Falando em 3D, não é? Em cimentício? Esse é um que tem bastante profundidade, né? A gente aplicou num pé direito duplo, num loft. Sempre também valorizando a iluminação, né? Então, o volume dele parece que triplica quando tu coloca uma iluminação em cima. E a ideia é de valorizar o pé direito duplo, né? Colocar ele até em cima. Eu tô angustiada porque eu não me lembro de conhecer esse produto. Eu gosto de conhecer tudo, esse eu não lembro. Tem outra foto que mostra ele de outro ângulo. Vamos ver a foto seguinte, por favor. Ah, olha só o efeito que deu. Fica bem bacana. Que percorre os 2 pavimentos, digamos, né? E aí na lateral a gente colocou uns espelhos. Sim. Se fosse um revestimento liso, seria completamente diferente, né, Tamara? O efeito seria completamente diferente. Incrível. Certo. E aí na composição com as outras superfícies, né, dá um... Ele se destaca, né? Se destaca.
Podemos continuar para a próxima foto? O que nós temos ainda, Tamara? Temos aqui mais um outro revestimento também em 3D, com um pouco menos de volume, né? No caso, esse dali também é cimentício e a gente pode escolher a cor que quer pintar ele. Então, e na verdade, ele é pequenininho, acho que ele deve ter 15 por 15, esse daí, e aí tu pode girar ele e formar paginações diferentes. Então, essa parte é muito legal, porque quando lúdica. Tu fica ali, porque às vezes no computador não é a mesma coisa que tu pegar e montar a paginação no chão e ficar ali com o azulejista e montando e trocando essa ideia, eu acho bem bacana. Ainda mais quando a gente tem parceiros que topam essa brincadeira. O revestimento, Renata, pode alterar? Eu queria falar sobre as paginações, que eu acho que é uma das coisas mais incríveis e estimulantes no trabalho da gente. A gente está criando uma linha de azulejos e a gente se diverte demais, porque cada paginação dá um outro resultado. É outra coisa que você imaginava, né? É muito bom, é muito bom. E aí, quando ela falou, eu entendi perfeitamente quando a Tamara falou. Porque eu, óbvio, faço no computador, porque eu não estou com material ainda, nem existe o material, né? Mas eu entendo esse fascínio, essa alegria, porque realmente é uma coisa incrível. E cada um fica único, né? Isso é muito legal. Sim, se tu entra no site das marcas e começa a olhar como os arquitetos fazem, cada um faz de um jeito e tem 10 paginações para uma peça, sabe? E eu acho interessante vocês, arquitetos, saberem que a gente, designer, a gente pensa às vezes em X paginações, mas vocês já chegam com outras tantas e a gente se surpreende com o que vocês fizeram, né? Isso, e é muito bom isso. Muito legal. Muito gratificante. Sim, isso. sim. A gente tem mais imagem tua? Agora acho que talvez tem mais perdi, acho que tem alguma coisa ainda, né? Tem sim. Essa que estava no ar, acho que tem mais uma outra. Que acho que é do mesmo... Ah, não, aqui é não, tem mais uma que aqui a gente está mostrando só o ripado, que esse aqui a gente fez numa laca branca. E aí aplicamos um quadro por cima, deslocado. E o outro lado dessa mesma sala, que aí a gente tem um revestimento na próxima foto. Vamos ver a foto seguinte. Que aí a gente tem a mescla desse revestimento cimentício, né, que também vai formando desenhos, com o ripado, que é esse mix de texturas que eu gosto de fazer. Sim. Aí a gente usou a mesma cor, né, mas fez a brincadeira com a geometria. E a iluminação é incrível, né, Renata? Inclusive, até o chão tem um espelho. Esse é o Denali, não é? Esse é o Denali. Que é a autora dele, a Ana Maldonado. Maldonado. A Ana vai vir dar entrevista um dia desses, aí a gente vai conversar sobre ele. Ótimo. Mais uma gaúcha fazendo... Mais uma gaúcha, né? Fazendo produtos para o Brasil. Isso eu tenho o maior orgulho. Agora a gente está vendo um outro que a gente já tem um porcelanato, que também tem as opções em 3D, né? Claro, um pouco bem mais suave, né? Mas ele tem, além da textura que imita um marmorizado, tem esse relevo e a gente criou esse painel da TV. Certo. E o toque de azul ali, né? Uma cor... Sim. Se destaca muito bem. Muito bem. Lá ao fundo tem um aparador que tem uma superfície também na frente, né? As portas. Aquele ali eu desenhei, a gente fez com as portas em relevo e depois laqueou ele. E aí enlouqueceu a marcenaria para executar, é isso? Sim. E aqui, para fazer um pouquinho diferente, né? Trazer outro tipo de superfície, um papel de parede, que a gente aplicou num lavabo mais neutro, né? E aí o papel trouxe toda a personalidade para o espaço, né? Nesse azul petróleo. Mas então é isso, né? A gente viu várias alternativas de uso, bem interessante. A gente vai a um breve intervalo comercial, porque o Tony Bax está aqui conosco, a gente tem que falar sobre paisagismo ecológico. Até já! Quando eu falei que o Tony Bax, paisagista e engenheiro agrônomo, tinha muitas qualificações, trabalhava nessa área de paisagismo ecológico com detalhamento, eu não estava brincando. Ele dá um curso de paisagismo regenerativo, calma lá, nós já vamos saber o que é isso, com os seguintes módulos. Princípios, né, do paisagismo ecológico, poder das plantas, botânica aplicada aos jardins, produção orgânica de plantas ornamentais, manejo orgânico de solos em jardins,
plantio e manutenção de jardins ecológicos, bioclimatismo, jardins, telhados e paredes verdes, paisagismo vibracional e projetando jardins ecológicos, que é também uma oficina. Esses últimos são oficinas, né? E tu dá sozinho, acompanhado por outras pessoas? Como é que é? Tem uma equipe, a minha esposa também é arquiteta paisagista, a Gabriela, né? E a caminhada já é bem antiga, né? Sim, eu te conheço há, digamos, décadas, né? Mas nunca se conhecemos pessoalmente. Pessoalmente sempre não, a foi gente falava por algumas telefone. reportagens na revista Exato, Dona, né? no Casa e Companhia. Casa e Companhia, perdão. Exato. Mas eu quero começar te perguntando o que é paisagismo regenerativo? Isso é uma criação, assim, foi surgindo esse nome em função do trabalho de paisagismo ecológico, que é, desde o início, a nossa caminhada com esse foco de ecologia aplicada aos jardins. E o termo regeneração tem a ver com cura da paisagem, né? Que é a nossa civilização, não vamos falar das barbáries que se faz com a paisagem a gente tem também, falado né? mal do mundo com frequência. Aí vai longe, mas vamos falar das coisas boas que nós temos esse poder, junto com as plantas e toda a natureza, de poder regenerar isso, e às vezes muito fácil, mas às vezes não se quer, ou não se tem conhecimento, não se tem vontade, né? E aí veio esse termo, regenerar, né? Como a gente pode regenerar essa paisagem? Que o próprio organismo nosso, ele está constantemente sendo agredido por diversas formas, se é poluição ou não, alimentação errada, o nosso mental mesmo, e a gente pode e deve, o organismo está constantemente se regenerando para poder sobreviver, né? Isso é mais ou menos um resumo. Resumindo, é isso. Vamos olhar umas imagens, porque as fotos são tão lindas. Estava dizendo para a Renata agora, olha só. Bom, aí é uma foto de um projeto, né? Iniciamos para ilustrar o tipo de trabalho que a gente faz, obviamente, com o projeto, né? A gente tem um método até meio particular de projetar jardins, mas sempre com planta baixa e apresentar para o cliente algo que ele possa entender, né? Isso é padrão de projeto de paisagismo. É como um projeto de arquitetura, né, Tamara? E olha as espécies ali embaixo, que lindas. Daí tem até o nome ali, paisagismo produtivo, que é um outro termo que a gente usa, que é boa parte do nosso paisagismo é pensar em plantas com utilidade, né? Que elas tenham, possa ser alimento nosso, ou da fauna, ou ajudar a ecologia como um todo da região, né? Vamos combinar, tu vai voltar umas 5 vezes aqui para a gente detalhar cada área. Em pouco tempo não consigo explicar tudo. Olha o que é essa imagem. Lindo eu falei que era uma coisa muito linda. Que lindo. É uma coisa incrível. Eu acho que esse paisagismo teu é inteligente acima de tudo. Né? E necessário hoje em dia. É uma percepção da natureza e tanto que aí tem plantas exóticas, a gente tem o foco em usar plantas nativas, mas nem sempre consegue, por diversos motivos. Sim. Mas essa composição do paisagismo, a gente chama ela uma composição naturalista, né? Que procura repetir como que é a disposição das plantas na natureza. Que interessante. E tu moras em meio à natureza, né, Tony? Nova Petrópolis já é uma cidade muito boa em termos de jardins e de paisagem preservada, muita floresta, e obviamente fui escolher um recanto lá que eu só vejo floresta, vários. Que maravilha. Que chato, né? Eu gosto até, são os 500 tons de verde, é depressivo. Né? 500 tons de verde, nessa foto a gente está vendo. Vamos mudar para a foto seguinte, porque tem uma, olha só, é uma coisa muito, muito linda. Muito, muito. Não sei nem o que dizer olhando para ela. Esse jardim era uma amostra que não existe mais lá em Nova Petrópolis. Mas Nova Petrópolis, eu lembro. Foi no Show Garden, lá junto à Garden, Floricultura Úrsula. Né? Nesse caso é o projeto da Gabriela, do nosso escritório. Né? Aquela foto anterior era um detalhe, era mais uma vista mais no canto, assim. Então tem uma mistura de texturas. O ar ainda é um colorido de texturas, mas que não é bem igual à natureza, né? A gente dá uma quebrada, assim, não ser o selvagem demais, mas é um misto entre o arranjado e o selvagem, né? Esse é um dos truques. Truques, olha só.
E aquela bola de metal ali, ela vai servir para alguma trepadeira, fechar? Como é que é? No detalhe não dá para ver exatamente, mas são roseiras que elas vão fechando. Já pensou, Renata? Já. E tem, não Cores sei se... são as Tô rosas, pensando pelo amor agora. de Deus. E aí tem um truque ali que é para a pessoa ficar dentro e sentir, meditar ou fazer. Sim. E é um local extremamente energético aquele ponto, né? E aí Com certeza. todo o que a gente estuda no curso paisagismo vibracional, entender sutilezas de energias também. Ah, eu já tô não me é sentindo- fácil, né? Tô Mas me é sentindo uma lá, já vontade. também, né, Renata? Claro. A gente está Já tô lá. encantada. E aquelas... Como chama essa planta bem da esquerda? O capim são... É um capim, eu não sei que capim o é nome esse. dele é penicetum, não é nativo, mas tem várias Porque a capins, gente tem aquele gramíneas capim nativas que muito é meio similares. grandão, assim, no caminho para a serra. Como é que é o nome? Aquele é o capim dos pampas. Dos pampas, que é usado enorme, mundialmente. bem gordo, assim, é, né? Bem é nativo dos pampas, assim, do sul do exuberante, Brasil, mas né? é usado por todo mundo e a gente vê o pessoal lá valoriza muito mais. Ah, eu acho tão lindo pela Eu estrada, também a gente vai subindo, É uma vai bandeira vendo. e ele dá esse aí também, ele faz o esvoaçamento, né? Ele dá essa Isso, liberdade, essa leveza no Isso. jardim. Né? E é fácil conseguir muda daquele Esse sim, capim o do capim pampa? dos pampas. Dos pampas? Ah, que É bacana. tranquilo. Olha ali, Renata, combina com o teu modelito. Uma variação, petúnia nativa. Variação, uma tonalidade. Olha, que lindo! Essa é nativa, ela não é perene total, né? Ela tem que ser replantada de vez Ah, em é? quando, mas quando dá o show, o detalhe está muito interessante. E quando é que ela dá o show? Qual é? Primavera, verão, né? Como é que é o nome dela? Ah, Calibra Showa, é um nome, aí Gente, entra para os essa nomes parte dos científicos. nomes, aí nós a vamos coisa- pular, né, Renata? Olha, aquele outro capim que é meio avermelhado, que é ele é o mesmo que o outro, só que a folha é vermelha, o capim dos Texas ou penicetum. Ah, eu conhecia como... Os dois são similares, certo. né? O Ele é mesmo uso, o mesmo porte. É, eu acho lindo esse porque a folha tem cor, né? É. Ela é um vermelho amarronzado. No assim, caso coisa. ali tem a cinerária, que é uma prateada, né? E o bordô, esse Sim. avermelhado, dá um contraste Ai, aquele muito prateado, olha o interessante. que é, Renata. Demais. Gente, isso. e aquelas bem baixinhas ali, que são os pontinhos rosinhas, claro. Que coisa impressionante. É braquicome, é uma que bem rara, assim, o pessoal não usa muito, né? Mas é um jogo de cores, texturas, aí nesse caso, mais tons rosas, brancos Sim, sim. e lilás. Ai, olha, a gente não sabe nem o que dizer de tão lindo que é o teu trabalho. Ao incrível. vivo, é sempre aquela história, na imagem parece que fecha demais, ao vivo a É mais sensação lindo ainda. Sim, aí tem outra. aroma, É, né? Tem o isso, barulho das isso. folhas se movimentando com o vento. A gente energia. diz que a jardinagem mexe com 5 sentidos e mais, né? Ah, Seja, é. Olha só. Todos, né? Tá alegrando o nosso dia, assim. Vou sair daqui hoje muito Oba. feliz. Bah. Ai, roxinhas, plantinhas roxinhas, olha. Tem a gaura, que é uma exótica lá atrás, que essa também dá esse ar de leveza, né? Que ela é Sim. bem... são várias borboletinhas. Sim. E a da frente é uma verbena nativa, né? Uma verbena. Do- Ai, é uma muito verbena comum em todos os campos. Eu E ia aquela perguntar, roxinha dos campos. É essa aí. Ai, eu acho Pode tão ser lindo. cultivada, usada em Pode ser jardim. cultivada. Um tapetinho bem rasteiro, né? Dá vontade de Ah, raspar lindo. ela, né? Que linda. E a verbena, então, pode ser cultivada. Existem mudas para se comprar. Tem. Olha que legal. Local de sol, né? Claro que Sim. cada planta tem, Tem sua característica, questão é, climática e de solo E é tão importante, bonito esse né? teu trabalho, porque tu olha e parece que realmente é natural, né? Que a planta nasceu ali, né? É Tal, a ideia, Renata. assim. Tá tendo Ah, ideias. eu A Renata tô- tá com cara de quem tá tendo ideias. Claro, eu tô querendo uma foto dele para fazer isso que Não a gente é? fez hoje no Face, citar Sim, ele viu e botar, só? né? Porque Depois eu ali- encomendo um tapete assim nesse estilo. Trocando, assim. Tamara, te Fazer- liga aí, pros dois estão Tamara, aí. tu quer? Calma que eu vou fazer. Olha só, a gente tem mais uma imagem, eu acho, ainda, não? Deve ter, Temos, não sei né? se foi colocado todo. Gente, a verbena. É Se é na verbena? entrada de um condomínio, É que a verbena, gente né? é verbena mesma, né? Aonde Então ela é? tem flor branca. É em Santa Cruz, na própria entrada do condomínio. Hoje ela já não tem essa verbena porque ela tem que ser trocada. Pode ter sido replantada alguma outra flor, né? Mas Ah, ela tem que ser trocada. Ela tem dura esse quanto tempo? detalhe.
Acho que durou 1 ano e meio a 2. Né? Até que é bastante, porque no Mas campo às vezes é só 6 meses. No campo ela é perene, né? Ela vai recementando, é uma impressão que é perene, né? Ela se some e aparece, né? Em termos nativos, ela tem um comportamento, no jardim ela praticamente tem outro. Né? E deixa eu entender, claro, a gente está vendo coisas incríveis. Aí a tua casa? Sim. É o Peral? Peral do Encanto, Peral que do a gente Encanto. chama. É uma escola de paisagismo, um escritório de paisagismo e o andar de baixo é a minha residência, né? Ah, é teu refúgio. Que maravilhoso. Maravilhoso. E é na cidade ou é afastado? 3 quilômetros do centro. Eu estou de bicicleta, já estou 15 minutos, faço tudo na cidade. Isso um conforto, né? Tá, e a gente está encantada olhando as criações do paisagista, mas essa questão do regenerativo, né? Isso que a gente está vendo, como é que a gente pode dizer que isso é, de fato, regenerativo? Ele mexe com o solo, com a nossa percepção? A pergunta é complexa e realmente a resposta também é complexa. O que é regenerativo? É tudo na vida, né? Respirar é um matar de bactérias e inspirar novas bactérias, a vida está em constante evolução e regeneração, né? Esse entendimento que a gente tenta passar até para os alunos na escola, né? De entender a vida como um todo, né? E perceber essas sutilezas. Às vezes o nosso mental humano quer dominar, quer botar na forma o desenho na escola, não sei o quê. E a gente tem que dar uma transcendida. Tem que abrir, certo. Olha, as folhas vermelhas. Renata, que é aquilo, Renata? Que loucura. Essa foto foi meio do acaso, essas plantas são bonitas, mas é real, não é montagem. Eu tirei uma foto. Não é tratada nem nada. Foi meio do acaso, assim, que saiu tão bonita. Né? Impressionante. Mas voltando à questão do regenerativo, que eu estou fixada e eu estou encantada também com o teu trabalho. Olha o que é essa paisagem, meu Deus do céu. A gente vai falar daqui uns dias com um companheiro teu de trabalho da parte de telhados vivos, né? Uma das já quase 20 e tantos anos a gente começou a ficar interessado, esse movimento Telhado Verde está começando no mundo todo, acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho também de regenerar. Vamos puxar o gancho do tapete. É um tapete que a gente está botando em cima de um prédio, em cima de uma residência. Aí, no nosso caso, é a minha suíte, né? Tem em cima esse telhado verde, né? Olha, isso é uma suíte 7 estrelas, eu acho, né? Depende, cada um, talvez não agrade todo mundo, né? A gente não pode dizer que isso é mais certo ou errado. E até o acesso tem uma graminha, uma forração ali, uma coisa bem baixinha. O legal de telhados verdes, o colega vai falar, ele até disse, não conta demais sobre telhado verde, que eu deixo para ele contar, mas como falou do acesso, né? A gente ganha uma área verde muito importante em prédios, casas e tal, que não é usada. E tu pode pisar na grama em cima do teu telhado, só criar o acesso. Claro, tudo depende de um projeto bem feito. Claro, do arquiteto, né, Tamara? Com certeza. Não é, porque tem que ser a união dos trabalhos. União dos trabalhos, fazer junto com o arquiteto. Olha o detalhe ali. Quando a gente falava de regenerar também e tudo isso, falava na questão mental e tudo, olhar para isso, para esse teu trabalho, dá um bem-estar e uma paz, parece que te equilibra, é uma coisa muito... Eu gosto de um termo, além, daí o próximo passo é cura, né? Faz uma cura. Eu não queria dizer isso porque eu achei que eu dizendo era meio estranho, mas tu pode dizer. Antes da cura tem a nutrição, né? Isso nutre e daí cura. Daí uma etapa anterior. Mas olha que coisa. Não é o capim dos pampas, não, é muito parecido, é um capim azulado, a folha é bem azul. A folha interessante, né? A natureza tem muitos tons, Renata fica louca, né? Fico. São tons de verde e eu gosto de, olha só, arroxeados. Quando vai caindo o dia, aquela hora que o verde fica preto, eu acho fantástico. Então, nesse caso, a gente usa algumas coloridas para dar o contraste, que a grama é muito verde, às vezes as árvores é um verde mais escuro, a grama é verde mais claro, a gente cria tons similares ou não para dar esse contraste, né? Vamos mostrar todas as fotos do Tony, pelo amor de Deus, nem que seja muito rápido. A gente não quer perder
privilégio de ver essas coisas maravilhosas neste momento que a gente está precisando, né, se acalmar, né, dizer, não, a natureza está conosco, a gente vai seguir em frente, vai dar tudo certo, tem problema, tem, mas a gente... Né? Eu gosto de usar um termo que agora é um que eu estou usando mais recentemente. Eu adoro criar termos, né? Mas é da abundância, né? A gente tem... Pegar Rio Grande do Sul, a gente é abundante em termos de verde, assim, de tudo que é jeito. Está regenerando em alguns lugares, está degradando do outro, né? Mas vamos focar na abundância, né? Tá cheio de problema para lá e para cá. Tinha que clonar o Tony Bax, assim, para ter vários Tonys pelo estado abundante. todo. Abundante também. Então, vamos. Ai, gente, foi muito bom o programa de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada também. Obrigada a todos. Agradeço. Foi muito legal. Obrigada aos três. Eu espero que voltem, porque foi muito bom mesmo. A gente vai deixar você agora com o Le Folk TV, mas depois a gente volta para a sua companhia amanhã. Até amanhã, então. Uma boa tarde. Beijo.